Olá, curso de administração da Faculdade Santa Maria da Glória, SMG. Eu sou o professor Alex Caparelli e hoje mais uma aulinha, nossa segunda aula de administração de materiais. A primeira aula eu trabalhei com vocês uma matéria um pouquinho fora aqui da nossa disciplina, um pouquinho abordando recursos humanos, que foi o assessment. E também trouxe para vocês o plano de aula. E para a gente dar sequência no nosso material, para a gente poder atender a nossa ementa, aí nessa aula 2 eu já estou trazendo um material introdutório da nossa disciplina. E aí eu vou tratar do conceito e da delimitação do campo de ação da administração de materiais. A administração de materiais é uma disciplina super gostosa, porque a gente vai tratar dos recursos materiais, a gente vai falar um pouco dos recursos patrimoniais. Claro que a gente não pode deixar de abordar os outros recursos básicos da organização, que é o tecnológico e o econômico e os recursos, ou os recursos humanos, se você quiser colocar no plural. Mas a gente vai abordar bastante coisa a respeito de material, de estoque, de logística, de manutenção desse material, de tudo aquilo que vai tratar desse tipo de recurso. E aí, para iniciar, eu mostro a nossa capa dessa aula número 2. Dá uma olhadinha aí na tela, olha. Essa capona azul aí, bem bonita aí, falando sobre a gestão de recursos materiais, administração de materiais. Essa é a nossa aula número 2. E nós vamos tratar nessa aula do conceito de delimitação do campo de ação de administração de materiais, os recursos necessários, as funções da administração de materiais, escopo de atuação da administração de materiais, as interfaces organizacionais e as atividades primárias e secundárias, também as de apoio. Esse aí é a nossa ementa dessa aula, tá? Isso é o conteúdo programático que nós vamos trabalhar nesta aula número 2. E aí, meus amigos, a gente vai tratar de uma matéria bem gostosa. Vocês vão gostar dessa disciplina. Uma disciplina assim que não exige tanta teoria, mas que a gente precisa trazer muita prática. Nós não vamos ter condições aí com essa pandemia e também com esse curso remoto de levar vocês a uma indústria, a uma empresa de médio ou grande porte, para que vocês possam verificar como funciona a manipulação desses materiais dentro da organização, Mas eu tenho que trazer para vocês bastante exemplos a respeito desse campo de materiais. Então, assim, ela se torna um pouco mais dinâmica por a gente trabalhar mais com essa parte prática, de dizer, olha, dentro dessa parte de material, na organização, acontece determinada coisa. Então, ele acaba, assim, agilizando bastante o nosso material. Claro que eu vou trazer algumas tabelas, algumas figuras aqui para poder interpretar, para poder explicar para vocês, mas no decorrer da disciplina, vocês vão ver que é uma disciplina bem gostosa de trabalhar, Não exige muita teoria, mas exige pelo menos o mínimo e o básico. E para iniciar, vamos falar do conceito e a delimitação do campo de ação da administração de materiais. Pode olhar na tela, olha. Então, o título é esse mesmo que eu acabei de falar para vocês. Conceito e delimitação do campo de ação da administração de materiais. Tá? Utilizando esse título mesmo para a gente poder falar um pouquinho do conceito. E aí eu trago uma definição de Robbins, que é um autor da área de administração, e principalmente dessa área de estoque, de logística, no campo de materiais aí, e ele trago aqui para vocês uma citação direta dele, que diz o seguinte, olha:
Uma das definições de administração de organização é apresentada por Robbins, a obra de 2001, na página 31, e diz o seguinte, abre aspas, um arranjo sistemático de duas ou mais pessoas que cumprem papéis formais e compartilham um propósito comum, fecha aspas. Esse arranjo, pessoal, envolve a definição de papéis, funções e a reunião de recursos que garantam a funcionalidade da organização. A gente está pensando que materiais é apenas estoque. Pode dar uma olhadinha aqui. Não é só estoque, não. A gente tem bastante coisa envolvida. Por exemplo, o material de escritório que você utiliza na empresa, caneta, papel, sulfite, vamos colocar o nome do papel aqui, né? Régua, calculadora, tudo isso entra em um recurso material. Até mesmo um veículo que você utiliza, ele entra como um recurso material. Claro que se for uma frota, se for mais de um veículo, né, e ele tiver classificado ali para poder utilizar como um bem patrimonial, tá? Aí é diferente, né? Uma frota eu falo recurso patrimonial. Se é apenas um carro eu falo material. Eu aprendi isso aqui com o professor Toesca, tá? Outra coisa, tudo aquilo que você tiver que utilizar, impressora, computador, caneta, tudo isso aqui é um recurso material. Mas também eu levo em consideração materiais da linha de produção. Então o que acontece? Se eu tiver que utilizar alguma matéria-prima, e nessa matéria-prima eu vou ter armazenamento, eu vou ter uma porção de coisas aqui que eu vou utilizar, que vai entrar na minha logística, inclusive, eu vou ter muito material envolvido aí, muito recurso material envolvido nessa classificação, tá? E aí os recursos patrimoniais são coisas do patrimônio da organização. Prédio, por exemplo, frota, tem uma frota de caminhões lá, é patrimônio, não é material, tá? Diferente aí se eu utilizar uma moto ou um carro apenas, aí eu posso até classificar como um recurso material. Agora, a questão do estoque é uma questão um pouco mais ampla. A contabilidade, quando vai fazer a classificação, ela tenta, ou pelo menos ela tenta fazer, ou ela faz uma classificação de materiais e patrimoniais, dos recursos, para que não haja nenhum tipo de confusão, de confronto entre eles. Até porque, né, nos conceitos de materiais, a gente vê que o material ele é de consumo, e muitas vezes de consumo imediato. E o patrimônio é uma coisa de uso. Um recurso patrimonial, um prédio, por exemplo, é um recurso que a gente vai utilizar sem o consumo propriamente dito dele, né? Não quer dizer que não tenhamos materiais que não faremos o consumo imediato. É o caso das matérias-primas. Mas, por exemplo, uma calculadora ou um computador é uma coisa que a gente consome o resultado, né? Mas o aparelho está lá e a gente fica utilizando ele por bastante tempo, né? Por muito tempo. Então, o Robbins, além disso, ele diz que é um arranjo sistemático de duas ou mais pessoas que vai cumprir alguns papéis formais e compartilha um propósito comum, né? Então, o campo de ação, esse campo de ação é um arranjo entre duas ou mais pessoas para poder compartilhar esse propósito comum. Esse arranjo pode envolver o quê? A definição de papéis, funções, reunião de recursos que garantam a funcionalidade da organização. Então veja que o campo de atuação, você vai verificar que ele é amplo. Ele é amplo. Enquanto os materiais são limitados na sua essência, naquilo que a empresa tem, que ela possui. Tá? Já o campo de trabalho, o campo de desenvolvimento, ele já eu poderia dizer até que infinito, né? Que a gente está sempre buscando uma perfeição ou um melhoramento, ou aumentar todos esses fatores, tá certo? E aí, para a gente dar sequência,
vou falar aqui de alguns recursos necessários. Dá uma olhadinha na nossa tela aí, ó. Essa tela aqui tá um pouco grande de material aqui, mas é assim mesmo, tá, pessoal? É bastante coisa mesmo que a gente vai ver. Então, os recursos necessários podem ser classificados em quê? Financeiro, tecnológico, pessoas, materiais e clientes. Então, vamos entender cada um deles, tá? Se eu pegar os recursos básicos, é recurso material, patrimonial, tecnológico, humanos, tá? E também os financeiros, né? O econômico, se você quiser dizer assim, tá bom? Então, o primeiro deles é o financeiro aqui, ó. Veja que eu estou trazendo uma citação de Nunes, tá? Ela não é a mesma que eu falei agora, que é a Venato 2000, tá bom? Então, financeiros. As organizações carecem de tais recursos para viabilizar trocas, vendas e aquisições que realizam com o ambiente externo. E para investimentos em expansão e modernização. A gente precisa de recurso financeiro para poder investir na própria empresa. Os tecnológicos, as organizações precisam dominar algum tipo de tecnologia de transformação para que tenha a sua competência reconhecida no ambiente. São recursos que a gente busca da tecnologia para dentro da empresa, né? Pessoas, são os recursos humanos. As pessoas desempenham papéis e funções necessários ao funcionamento da organização, tá? Então, tudo aquilo que a gente tem no nosso funcionalismo aqui, eu classifico aqui de recursos humanos, de pessoas. E os recursos materiais, nossa disciplina, as organizações necessitam de ou manuseiam bens físicos em seu processo de transformação. Já os clientes, e eu falo aqui na citação de que a Venato ele está como patrimônio, e o cliente é um patrimônio da organização. As organizações dependem que haja interesse no ambiente externo, pela aquisição dos bens e serviços por ela produzidos, conforme Nunes, 2013, na página 11 e 12. E aí eu concluo essa página aqui dizendo o seguinte: esses recursos devem ser arranjados de tal forma que viabilizem o alcance dos objetivos organizacionais. O gerenciamento costuma ser a forma como os recursos são integrados para viabilizar o propósito da organização. Olha só que informação importante, tá? E aí você pode olhar aqui para Tio, né, explicando aqui esses recursos. Há uma diferença aqui na citação de Nunes para que a Venato ali nos clientes. Os clientes também é um patrimônio da organização, tá? E alguns consideram até o fornecedor, além de suas frotas, seus prédios, seus bens físicos ali, tá, como patrimônio. Mas assim, isso não foge muito, a gente pode explicar em cima disso aqui. Os recursos financeiros, que é também chamado de recurso econômico, são recursos que nós necessitamos para poder comprar, para poder agir no mercado, para poder fazer o seu giro. Né? Então eu compro estoque, fabrico e vendo. Então eu faço um giro financeiro. Então nós precisamos disso para investir também na organização. Os recursos tecnológicos é aquele ambiente tecnológico que a gente sofre influência o tempo todo. O tempo todo estamos sofrendo interferência da tecnologia. São nossos computadores. Essa minha câmera que está filmando a nossa aula é um celular, não é uma câmera profissional. Mas é um recurso tecnológico fantástico. Nós temos máquinas, nós temos veículos, computadores, celulares, luzes que eu estou utilizando aqui. Quanta coisa de tecnologia que a gente utiliza, né? Além de softwares e hardwares, né? A gente tem que levar muito em consideração esse ambiente aí. E o dos recursos humanos, que são as pessoas, são todos aqueles que fazem parte da nossa organização no trabalho, no desenvolvimento humano aí. Né? A gente precisa de funcionários para isso. Os nossos recursos materiais, a organização necessita e também manuseia esses bens de transformação, e aí eu incluo o estoque, né? E por último ali os clientes, que eu posso chamar de patrimônio também, dependendo do autor, e as organizações dependem que haja interesse nesse ambiente externo também, para aquisição dos produtos produzidos, né? Dos bens e serviços produzidos. Né? Então, ele precisa ser arranjado de uma forma que
viabilize o alcance dos objetivos organizacionais. Eu necessito fazer gerenciamento de uma forma que esses recursos serão integrados para viabilizar o propósito comum da organização, certo? Então esses aqui são os recursos básicos que nós temos para trabalhar na nossa organização, ok? Agora vamos ver as funções da administração de materiais. Olhe na tela aí, ó. Funções da administração de materiais. A administração dos recursos materiais diz respeito à forma como é gerenciada a parte física das organizações. Seu objetivo é assegurar o fornecimento dos bens necessários à manutenção da operacionalidade da produção. E aí eu trago uma citação de Martins e tal. Tá? E tal quer dizer que existem outras pessoas ali, não é só 2 ou 3 que a gente pode citar, mas aí são vários autores. 2009, na página 4, que diz o seguinte, abre aspas, a administração dos recursos materiais engloba a sequência de operações que tem seu início na identificação do fornecedor, na compra do bem e em seu recebimento, transporte interno e acondicionamento, e em seu transporte durante o processo produtivo, em sua armazenagem como produto acabado e finalmente em sua distribuição ao consumidor final. Veja, pessoal, que a gente tem uma cadeia de suprimentos, chamado supply chain, que ele pega desde a busca da matéria-prima, às vezes até lá no campo mesmo, ou no primeiro processamento do produto bruto, né, para a gente poder trazer ele para a organização, transformar e vender. Tá? Então a gente tem um monte de coisa envolvida aí até chegar esse material. Ou eu posso ser um comércio e comprar o produto pronto para revender. Então, dentro da administração dos recursos materiais, né, ele diz muito a respeito como é gerenciada a parte física das organizações. O seu objetivo é o quê? É assegurar o fornecimento dos bens necessários. Também a manutenção da operacionalidade da produção. Operacionalizar a produção, colocar ela para produzir, né? Fazer o produto. E aí o Martins e tal ali, ele diz que a administração desses recursos materiais engloba uma sequência de operações que tem início aonde? Lá no fornecedor. Então o supply chain eu pego lá a cadeia de suprimento, lá no campo onde tem a matéria-prima, e aí eu vou até eu transformar. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Algumas empresas de transformações, a indústria, ela compra o produto semi-acabado. Algumas compram o produto bruto. E aí vai fazer a transformação. Algumas empresas de alimentos, por exemplo, uma empresa que vai fabricar biscoitos, ela vai comprar todo o material, o trigo, ou soja, ou seja lá que matéria-prima básica for, e vai comprar o leite, o açúcar, a gordura, tudo isso aí de forma bruta ainda, ou semi-processada, e vai transformar. Então ela engloba uma sequência de operações com início lá no fornecedor, tá? Que vai levar até o consumidor. Aí ele tem o recebimento, o transporte interno, o meu armazenamento, o acondicionamento também do transporte, a manipulação disso aqui tudo. Então eu trato muito de estoque aqui dentro. Tá? Então dentro desse processo tem a armazenagem do produto bruto, mas também do produto acabado. A matéria-prima que eu recebo eu armazeno, depois conforme eu vou trabalhando ela, que eu vou desenvolvendo esse produto, fabricando ele, quando ele estiver pronto, embalado, pronto para expedição, também preciso armazená-lo. Muitas vezes ele fica algum tempo armazenado. Se ele não for um just in time, da mesma forma que ele entra a matéria-prima, já sai o produto acabado para expedição, ele vai ter também que ficar armazenado lá na organização, certo? E aí eu faço a distribuição final. Quem faz a distribuição? O trade marketing. O trade vai fazer pela própria organização, pela própria empresa, ou ela vai terceirizar, ou ela vai colocar numa transportadora, ou a responsabilidade do retail. Quem é o retail? O retail é o varejo que vende para o
shopper marketing, que a gente chama isso aí, tá certo? Então é uma cadeia de suprimentos envolvida nisso aqui gigantesca, bem grande mesmo, tá bom? Então deixa eu seguir mais uma aqui, né, com algumas funções aqui, tá? Dá uma olhadinha na tela aí, ó. Bom, nessa tela aqui, observe que toda e qualquer atividade relativa à parte física da organização faz parte do escopo de atuação de administração de materiais. E você sabe quais são as funções ali desempenhadas? Então acompanhe aqui Nunes 2013 na página 12, tá? Esse material aqui é todo compilado dessas obras aqui, que lá no final tem a bibliografia, ok? Então nós temos 4 coisas aqui: aquisição, transporte e distribuição, almoxarifado e estoques. A aquisição corresponde à responsabilidade por identificar quem possui as matérias-primas e os componentes necessários no ambiente externo, negociar condições de pagamento, qualidade e quantidades, comprar os materiais necessários e definir contratos de fornecimento. Já o transporte e distribuição corresponde ao gerenciamento do trânsito de materiais entre os fornecedores e a organização, ao transporte interno e entre a organização e os clientes, né? O chamado distribuição ali. Depois o almoxarifado, que é o local onde são guardados os materiais para posterior utilização, o depósito, chamado depósito. E os estoques, que é o acompanhamento do cumprimento das políticas, né, que se define dentro da organização para os diferentes materiais existentes na própria empresa, tá? Então, quando ele fala ali que toda atividade relativa à parte física da organização que faz parte do escopo de atuação, escopo significa alvo, intenção, tá? E aquilo que a gente deseja alcançar, tá? Pode dar uma olhadinha aqui pro tio, ó, tá? E aí, quais são essas funções desempenhadas ali dentro, né, do escopo da atuação da administração de materiais? Aquisição, o transporte e a distribuição, o almoxarifado e os estoques. Essas são as 4 coisas básicas aqui que a gente trata dessas funções ali, ok? O que é aquisição? Aquisição é quando você compra o material. Tá? Comprar o material é uma coisa simples? Não. Não é simples nem comprar e nem vender. Às vezes vender é mais fácil. Agora, você encontrar um fornecedor que tenha condições, e várias condições envolvem isso aí, eu posso citar a financeira, né? Ele vai te ajudar muito, porque comprando bem você vende bem. Então você precisa buscar o quê? Quais são os componentes necessários para a aquisição? Você precisa buscar no ambiente externo, lá fora. Você vai ter que negociar o quê? Condição de pagamento, prazo, parcelamento, se é à vista com desconto, permutas, uma porção de coisas que envolve aqui. Além de qualidade e quantidades. Tá? Então, para eu comprar, eu preciso definir alguns contratos de fornecimento também. Porque senão o meu fornecedor pode me deixar na mão, já imagina? Você está com uma venda casada aqui e o fornecedor te deixa na mão, você não consegue produzir. Como que você faz? Outra coisa é o transporte e distribuição. Aí eu envolvo toda a logística aqui. Inclusive, dentro dessa logística eu posso incluir a aquisição, o almoxarifado e os estoques, né? Mas de transporte e distribuição é quando tem a movimentação. Corresponde ao gerenciamento do trânsito dos materiais. Entre que? Fornecedores e também, se for, os clientes quando precisar entregar. Todo o envolvimento aqui. Mas eu tenho também o almoxarifado, que onde são guardados os materiais para utilizar depois. Se não for just in time, que entra, processa e sai, eu preciso comprar esse material e eu preciso armazenar. Então uma fábrica de sapatos, por exemplo, ela compra cola, ela compra sola, ela compra couro, linha e todo o material que será utilizado, agulha, máquina, né? E aí ele precisa guardar isso aqui, não pode deixar em qualquer lugar para molhar, né, para estragar. Então tem todo um armazenamento disso aí, né? Então o almoxarifado é o local para se guardar isso aí. Se for, por exemplo, produtos resfriados, tem que ser geladeira, né? E os estoques.
os estoques, né, para acompanhar o cumprimento das políticas definidas para diferentes materiais existentes na organização. Eu tenho os estoques. Os estoques ficam dentro de uma almoxerifada, professor? Fica sim. Alguns não. Material de escritório não precisa ficar no almoxerifado propriamente dito. Posso ter um armário ali dentro do escritório que eu possa guardar esse material. Então eu quero explicar essa figura que vai vir aqui na frente agora, que é a figura número 1, que ela vai tratar do ciclo de administração de materiais, como que funciona essa roda aí, né? Como que fica disposto isso aqui para a gente poder entender. Então, como ele é um ciclo, ele é um processo assim que envolve uma roda, tá certo? Dá uma olhadinha na tela aqui. Ó, pessoal, observe a figura 1. O ciclo que envolve a administração de materiais nas organizações. Essa obra Martins et al. 2009, ele está na página 5, tá? O material que eu coloquei lá na bibliografia, vamos usar bastante coisa dele, ou deles, né? Que são vários ali, além de outros autores também. E veja que esse ciclo aqui, ele não tem um início e um fim. Ele é uma roda infinita, né? Ele inicia, processa, sai, inicia, processa e sai. É igual o sistema lá: entrada, processamento, saída, realimentação. Então ele funciona assim, tá? Então o que eu tenho aqui que eu poderia iniciar, tá? Eu vou iniciar aqui, ó, sinal de demanda. Opa, tem gente querendo comprar, tem gente, se eu botar no mercado eu vou ter resultado. Então eu tenho o sinal de demanda. Identifica o fornecedor. Opa, quem é que me fornece? Identificar o fornecedor, então, é o próximo passo. Depois, compraram materiais. Opa, tem demanda. Opa, achei o fornecedor. Compra o material. Transporte desse material da fábrica, do campo, seja lá de onde for, para minha empresa. Preciso de um transporte. Quem vai fornecer o transporte? Quem está vendendo, ou eu que vou ter que buscar, ou vamos terceirizar o transporte. Às vezes você compra uma coisa na internet, você paga o frete, não é? Então isso aí pode acontecer também na indústria. Depois, você vai fazer o recebimento de armazenagem, vai receber e vai colocar o produto lá para deixar pronto para movimentação, que é a movimentação interna. Eu preciso ter alguns meios ali para poder manipular esse material dentro da organização. Dessa movimentação interna eu tenho a armazenagem do produto acabado. O que a movimentação interna faz? Pega o produto, coloco na esteira, fabrico, embalo, né, levo lá no local adequado para armazenar o produto já acabado. Armazenado esse produto, eu coloco ele na expedição. Expedição é onde vai pegar todos os pedidos, fazer a classificação, inclusive a conferência já foi feita lá atrás, a conferência de qualidade principalmente, aí eu coloco no transporte que eu vou mandar para o meu cliente. Da mesma forma da compra, pode ser na venda também, ou eu banco o transporte de entrega, ou o cliente banca o frete, aí a gente pode terceirizar, mandar pelos correios, qualquer um desses aí, tá? Aí ele vai chegar onde? Nos clientes. E aí por que é o processo cíclico? Porque aqui nos clientes ele vai gerar nova demanda. Comprei, gostei, vou comprar de novo. Tá? Então essa figura é um ciclo de administração de materiais, Martins et al. 2009 na página 5. Tá? Olha aqui pro tio. Processo cíclico, ele roda, ele não para. Entrada, processamento, saída, realimentação. Então eu comecei ali, eu poderia começar em qualquer outro lugar, mas houve demanda, identifiquei o fornecedor, comprei o material, transportamos o material para dentro da organização, fizemos o recebimento, armazenamos, movimentamos dentro da indústria para poder fabricar, pegamos o produto pronto, armazenamos esse produto acabado no local adequado, já embalado, tudo certinho, colocamos na expedição, que já é a linha de entrega, levamos até o transporte leva até o cliente. Se eu for numa indústria e estiver entregando, olha, difícil, né? Entregando esse produto a um retail, o retail a gente chama de varejo, ou retalho, aí esse transporte vai levar até esse cliente. Eu posso vender também direto da fábrica. Eu posso ser uma empresa
que as pessoas compram por internet, eu fabrico e mando entregar aí pelos correios, por uma transportadora, ou seja lá quem for, qualquer algum tipo de terceirizada. Beleza pura? Então é esse aí o nosso ciclo de administração de materiais na sua manipulação, tá certo? Assim a gente encerra essa primeira parte, e na segunda parte a gente vai trabalhar as interfaces da organização. Interface das organizações ou interfaces organizacionais, posso dizer assim. Tem gente que gosta de utilizar a palavra no inglês e chama de interfaces, né? Mas eu não costumo chamar de interfaces não, apesar de não estar errado, né? Vou falar em português mesmo, interfaces organizacionais. Então veja uma citação aqui de Nunes, página 13 e 14, olha na tela. Interfaces organizacionais, para Nunes 2013, página 13 e 14. A administração de materiais estabelece uma série de relacionamentos significativos com as demais áreas da organização. E aí as principais, né, elas virão aqui na frente, eu já vou explicar para vocês, tá? Vou explicar cada uma delas, temos várias aqui, tá? Eu só quero chamar a atenção para uma coisinha aqui, tá? Dá uma olhadinha aqui, pro tio, Existem relacionamentos, não estou falando no relacionamento de amizade, relacionamento afetivo, não, tá? Relacionamentos significativos entre áreas das organizações. Por quê? Porque nós temos vários departamentos dentro da empresa. Nós temos departamento de marketing, nós temos departamento financeiro, nós temos o vendas, a logística, o departamento de tecnologia, o TI, a gente pode chamar de TI, né? E um muito importante, que são os recursos humanos, certo? Então, precisa haver aí uma ligação entre esses departamentos para que a organização funcione como um sistema. E é um sistema organizado. Eu dependo de todo. Eu costumo dizer que o sistema de uma empresa é igual o sistema corporal, o sistema corpóreo de uma pessoa, né? Não sei se o nome exato é esse, mas para o nosso corpo funcionar, ele precisa de alimento, que é o combustível, e ele precisa de água, e ele precisa do cérebro, do coração, do rim, do fígado, de tudo isso aí, senão não funciona. Se faltar um aí, lascou. Não funciona sem coração, sem cérebro. Então a empresa é assim também, ela depende de várias unidades dentro do seu sistema, certo? E aí eu vou explicar nesse próximo quadro cada uma delas aqui, para que você possa ter um entendimento um pouco melhor, né, a respeito da interface ou das interfaces organizacionais, né? Dá uma olhada aí na próxima tela. É uma tela até grande aqui, mas é necessário explicar para vocês, ok? E aí eu começo a falar da área organizacional e da interface que ela tem, né, em cada área organizacional. Como eu disse para vocês ali anteriormente, explicando, né, nós temos muita coisa aqui, marketing, finanças, né? Então a área organizacional é essa aí. Eu trouxe o exemplo aqui, né, que foi adaptado de Arnold, 1999, Gonçalves, 2004 e Nunes, 2007. Claro que ele não colocou todas as áreas, mas é mais para que vocês possam entender como vai funcionar, né, as interfaces nas áreas organizacionais. Por exemplo, na finanças, deve considerar o orçamento para a aquisição dos materiais necessários à produção de bens e serviços, bem como manter os custos baixos e também os investimentos. Eu preciso de dinheiro para rodar esse negócio aí, senão não vai. Aí o marketing pede dinheiro, aí o financeiro fica regulando, né? Não quer liberar não, fica regulando aí. Depois tem a produção e operações. Fornece as previsões da utilização dos insumos, matérias-primas e componentes necessários à produção. Precisa manter os custos operacionais tão baixos quanto possíveis. Então eu preciso trabalhar aqui de uma forma que eu faça a gestão do meu estoque, né, do meu material de estoque, para que não sobre, não falte
e que principalmente esteja na esteira no momento certo, quando eu vou fazer a manipulação desse material, dessa matéria-prima aqui. Por isso que chama produção e operações desses materiais. Depois a vendas, o departamento de vendas, que está bastante ligado ao marketing, que é fazer mercadologia, né, ou estudar o mercado, desenvolver o mercado. Então é fundamental na definição do volume de fabricação dos produtos, o que implica uma análise da capacidade operacional e da agilidade na entrega de suprimentos que compõem o leque de produtos oferecidos no mercado. Ah, que grande coisa aqui, viu? Muita atenção aqui, porque se o vendas não funcionar, encalha tudo. E eu não faço gerar demanda, tá? Não faço gerar demanda, então é muito específico, problemático e importante. Depois a distribuição, que está dentro da logística também, articula processos otimizados para o funcionamento de produtos acabados, incluindo o embarque, expedição e armazenagem dos produtos, em vista das necessidades e expectativas dos clientes e do shopper, dos consumidores, tá? Então a distribuição está aí tanto na compra quanto na venda, na manipulação e na colocação ao consumidor final, tá bom? Depois a nossa área de TI, que eu posso chamar de informática dentro da organização. A organização é minha, eu coloco o nome que eu quiser. A gente ouve muito disso dentro das organizações, né? Então essa área organizacional de TI, né, qual que é a interface? Elemento importante para o apoio e manutenção dos registros e informações necessários à empresa. Envolve etapas do fluxo de suprimento de bens, tanto os destinados à produção quanto aqueles voltados ao mercado consumidor. Não esqueço do meu software, que vai fazer todo o controle do processo de fabricação, compra, venda, né, calcular demanda, calcular custos, gastos, lucros, tudo que é fixo, tudo que é variável. Então as minhas máquinas vão fazer isso aí, e o software principalmente, né, usando essa tecnologia. E depois ali por último, o que eu estou dizendo aqui é no exemplo desses autores aí, ok? Vem a gestão de pessoas, em virtude da necessidade de suprir a área de materiais com pessoas capacitadas para exercer atividades específicas da gestão de materiais, ok? Da gestão de materiais. Olha só, dá uma olhadinha pro tubo aqui. O autor colocou 6 exemplos aqui na nossa tela, né? Mas existem muitas outras áreas dentro da organização, muitas outras unidades, posso chamar de UENs também, unidades estratégicas de negócios, que eu preciso levar em consideração. Uma delas é o marketing. Tá? Por que eu falo do marketing? Porque o marketing é o processo de fazer mercado. É a mercadologia, estudar mercado, estudar, desenvolver mercado. E eu abranjo, tá, o meu macro e o meu microambiente. Meu microambiente dentro da organização, tudo isso que eu vou tratar aqui, que eu tenho controle, que são os meios controláveis. E eu tenho também a área externa, que é o macroambiente, que são os incontroláveis, que eu sofro influências. Então eu tenho 6 forças ambientais, né? Ambiente tecnológico, econômico, natural, ambiente político-legal, sociocultural, tecnológico, acho que eu já falei. Eu tenho vários ambientes aqui, né? Um ambiente natural, por exemplo, que é o meio ambiente, que vai fazer a minha organização sofrer influências externas. E eu tenho aqueles que são do microambiente, que são os internos. E dentro desses internos eu tenho essas áreas organizacionais,
né, que trato ali finanças, produção, venda, distribuição, informática e gestão de pessoas, como eu tratei aqui para vocês. E o marketing ele abrange um pouco mais, mas eu posso levar em consideração o departamento de marketing, porque nele eu vou tratar do meu ambiente interno, do meu microambiente. E lá eu vou tratar de muitas coisas, do produto, do preço, da promoção e da praça. De tudo aquilo que eu vou ter que desenvolver para fazer mercado, para desenvolver o mercado, né? Também estudando o mercado, nas minhas estratégias, nas minhas demandas e tudo aquilo que eu necessito para tocar o barco, para tocar o negócio, tá certo? Então, dentro dessas áreas funcionais, organizacionais, aí eu tenho todas essas interfaces aqui da administração de materiais, né, incluindo o marketing aqui, tá certo? Seguindo então, vamos ver o que fala o autor aqui a respeito de umas informações de materiais. Dá uma olhadinha na tela aqui, olha, essa telona bonita aqui, ó. Pozo 2007 classifica essas atividades em primárias e de apoio. Então depois eu vou falar das secundárias também. Por atividades primárias, o autor chama aquelas que são fundamentais ao atendimento dos clientes a um custo adequado. Assim, as atividades consideradas primárias são transporte e manutenção de estoques e processamento de pedidos. Então, vamos defini-las, cada uma delas aqui. Transporte é o quê? Refere-se à movimentação das matérias-primas do fornecedor para uma determinada organização e a movimentação dos produtos prontos desta para os clientes. Eu já expliquei isso e vou falar de novo, tá? Existem vários modelos utilizados para definir o modo como tal movimentação será realizada. Todo mundo sabe o que é transporte, né? Todo mundo sabe o que é transporte de pessoas, de materiais, tá? Transporte de tudo aquilo que a gente puder carregar. Já a manutenção de estoques, materiais visando ao atendimento da demanda, é a atividade que disponibiliza uma definição de uma política que determina a quantidade que será utilizada para atender instantaneamente as solicitações, evitando a espera e as diferenças de quantidade entre fornecedor, organização e cliente, tá bom? E cliente. E por último, na primária aqui, o processamento de pedidos. Trata-se do gerenciamento do tempo decorrido entre a solicitação e o recebimento dos materiais por parte dos clientes, tá? Então essas são as atividades primárias, e já eu falo das atividades secundárias para vocês, tá? Pode dar uma olhadinha aqui. Ó, primária por quê? Porque são as primeiras coisas que eu necessito para eu poder desenvolver esse processo. Se eu estiver falando da indústria, tá? De fabricação e coisa e tal. Mas pode, se eu tiver no varejo, se eu tiver uma loja, ele também vai rolar toda essa situação aqui, tá? Dessas atividades. O transporte, a manutenção desses estoques, né? O processamento de pedidos, que é quando você está fazendo as suas vendas. Então ele funciona tanto na indústria quanto no comércio. Os serviços é um pouquinho diferente, mas não deixa de ter essa mesma essência. Muitas vezes a gente não precisa de um transporte físico, mas precisamos de um transporte de dados, de informações a esses clientes, no sentido, né, que eu estou trabalhando no sentido de serviços, né, eu transportar esses serviços aqui ao cliente. Tá? Então eu utilizo essas três coisas aqui, essas três atividades que são consideradas primárias, que é o transporte de toda a movimentação da matéria-prima, desde o fornecedor até o cliente, se for o caso. Mas se eu pegar da forma primária, então eu trato da matéria-prima do fornecedor, tá?
e até a movimentação desses produtos finais para os clientes, e aí são vários os modelos que eu posso definir de movimentação. Movimento por, né, vários tipos de coisas aqui, por caminhão, por bicicleta, várias coisas aqui eu posso utilizar. Depois a manutenção desses estoques visando o atendimento e a demanda, porque às vezes eu tenho uma demanda muito boa e não tenho produto para giro. Aí eu tenho um problema tanto na fabricação quanto na entrega. Ou se eu for um comerciante, tenho produto para receber e entregar ou vender e eu acabo não conseguindo ter o giro porque a demanda é maior do que aquilo que eu possa sustentar. Então é importante a gente levar em consideração isso aí, além dos o processamento de pedidos, né? Que é o gerenciamento desse tempo decorrido da solicitação de recebimento dos materiais por parte do cliente. Quanto tempo eu levo para receber, fabricar, né, processar e entregar ele ao meu cliente. Então tudo está envolvido aqui nessa parte primária, tá? Nessa classificação das atividades primárias. Vamos para secundárias agora. Dá uma olhadinha na tela aí, ó. Também para pouso 2007, as atividades secundárias servem de apoio ao desempenho das atividades primárias, como suporte aos esforços de conquistar, atender e manter clientes de acordo com os objetivos de lucro e demais resultados esperados pelos proprietários. Tais atividades são armazenagem, manuseio, embalagem, suprimentos, planejamento, sistema de informação, e aí nós vamos defini-las cada uma nas duas próximas telas, ok? Primeiro, a armazenagem, o que vem ser? É o processo de administração dos esforços necessários para manter os materiais estocados e envolve fatores como localização, dimensionamento, equipamentos de movimentação, equipamentos de armazenagem e sistemas de endereçamento. Já eu volto explicando cada um desses aí, tá? Manuseio. Envolve a manipulação dos materiais do seu condicionamento no local de armazenagem e também na sua retirada, disponibilizando-os para os requisitantes. Embalagem. A função principal é de acondicionar os materiais de forma que preservem o conteúdo, garantindo a integridade durante o transporte. O manuseio e armazenagem. E tem sido parte importante nos processos de inventário físico, como veremos mais adiante, tá? Mais adiante a gente vai trazer essa parte de inventário físico aí, que faz parte da nossa disciplina. E depois os suprimentos, que é o processo de avaliação e seleção das fontes de fornecimento, da definição das quantidades a serem adquiridas, da programação das compras e da forma como será feita a aquisição dos materiais necessários às atividades operacionais da organização, tá bom? Então vamos explicar cada uma delas aqui para vocês. Pode olhar aqui, ó. Eu troquei até de óculos aqui, porque esse óculos aqui é uma lupa. E aí eu posso enxergar melhor a minha tela e o tempo aqui, ok? Bom, o que é armazenagem? O que é armazenar um produto? É você guardá-lo. Tá? Então ele envolve espaços para manter esses materiais estocados. Então não adianta, às vezes você chega numa loja, tá abarrotada de produtos, né? Você não tem circulação, o espaço físico é muito pequeno e aí você tem sérios problemas ali, né, para você poder colocar seu estoque. E as indústrias normalmente são mais amplas, né, de espaço físico, e aí ela tem um dimensionamento melhor, os equipamentos de movimentação melhor, né, carrinhos, paleteiras, né, vários produtos, vários materiais assim que pode auxiliar, né. Depois o manuseio, que vai envolver a manipulação do material. Como que eu vou manipular esse material dentro do meu almoxarifado ou do meu estoque, né, ou do meu local de armazenagem, né? Porque eu preciso disponibilizar facilmente. Aí nós podemos ter algumas classificações aqui, como curva ABC, por exemplo, que é uma curva que eu faço ali para poder colocar o material lá no estoque e saber onde ele está, né? Ou eu posso fazer qualquer outro tipo de técnica também. As embalagens são muito importantes e muitas vezes ela sai da organização dentro de uma caixa. A embalagem só do produto, aquele produto físico que você vai receber, vai abrir a caixinha e vai comer ou vai usar,
ele tem também uma embalagem que é colocada dentro de uma caixa, e essa caixa é colocada dentro talvez de um tonel, talvez de uma paleteira, de um pallet, pode ser colocado dentro de um caminhão, de um baú. Então toda essa embalagem é para proteger esse produto, além de ser muito importante nos processos de inventário físico, né? E além da proteção do produto. E por último, nessa tela última aqui, os suprimentos, né? Selecionar as fontes de fornecimento também para definição das quantidades a serem adquiridas. Eu tenho que tomar cuidado para não faltar matéria-prima. Então tem que sempre estar comprando, já pensando lá na venda. Então eu não vendo para comprar, eu compro para vender. Então se eu puder fazer com que isso aqui interaja a compra e a venda, eu vou conseguir melhor suprir, né, essa matéria-prima, e aí eu não vou ter problemas ali com falta de materiais, tanto na indústria quanto no comércio, tá? Indústria ou varejo, beleza? Deixa eu falar dos outros 6 aqui, né, para eu explicar depois uma outra figura aqui. Dá uma olhadinha na tela aí, ó. E esse próximo aqui é o planejamento, né? De armazenagem, manuseio, embalagem e suprimentos, e na sequência o planejamento. O planejamento é a base que servirá de informação à programação detalhada das atividades operacionais da organização, estabelecendo o que então? Os prazos de atendimento das solicitações encaminhadas. Planejamento é uma coisa básica na administração, meu povo. Tá? Depois, o sistema de informação, que trata-se da definição de como a base de dados é estruturada para fornecer informações relevantes acerca de clientes, volume de vendas, padrões de entrega, nível de estoque, disponibilidades financeiras e físicas, entre outras, etc. Tá? Que servirão de apoio para proporcionar um atendimento eficiente e eficaz das atividades primárias. Olha lá, ó, atividade primária lá, né, dando sequência nela aqui, né, sistemas de informações. E dentro dos sistemas tem entrada, processamento e saída, viu, gente? Não esqueçam. Depois o cadastramento, que são as atividades de classificar, especificar e codificar. Cadastramento de clientes? Também. Fornecedores? Também. Mas aqui especificamente o cadastramento dos produtos, que eu cadastro lá no meu computador, no meu software, e também na minha curva ABC, se eu utilizar a curva ABC lá na armazenagem desse produto. Depois a aquisição de materiais, que diz respeito à compra, né? Já falamos um pouquinho lá atrás, mas aonde eu vou comprar, de quem eu vou comprar, como eu vou comprar. Depois a aquisição, além da aquisição de materiais, o gerenciamento do estoque, que são as atividades de acumulação de materiais visando a utilização posterior. E, por último, a armazenagem, que são as atividades de recebimento, guarda e preservação de materiais, né? Então, o que vem ser isso aqui? Atividades secundárias, que vão servir de apoio às atividades primárias. Expliquei armazenagem, manuseio, embalagem, suprimentos, tá? E aí vocês podem até dar uma olhadinha, dá uma olhadinha aqui, ó, que o último também é armazenagem de novo, então eu armazeno quando chega e armazeno quando vai sair também esse produto, né? Então ele inicia falando do planejamento. O que é o planejamento, gente? Planejamento é antecipar as coisas. Funções da administração: planejamento, organização, direção e controle, pode ser. Então a gente não pode esquecer nunca dessa área gerencial aí, essa área da gestão. E o planejamento é fazer a antecipação de tudo isso aqui. Eu planejo o que eu vou comprar, o que eu vou utilizar, né, todos os meios e recursos que eu vou utilizar, além daquilo que eu quero atingir, né, e o planejamento me serve para essa base. E também o sistema de informação, a TI, e o sistema de informação vai me dar entrada, processamento e saída. Entra dados, sai informações. Na indústria, entra matéria-prima, processa, sai produto acabado. Faça a realimentação, então, com o pedido da demanda, para entrar mais produtos. Então o sistema de informação também é um sistema de informação gerencial. Não é só a informação ali que eu faço a respeito de dados e informações, apenas, né, da comunicação, mas também
sistema de informação das matérias-primas, dos materiais e tudo aquilo que envolve isso aí. Tá? Depois, o cadastramento, que são as atividades de classificar, especificar e codificar. Eu classifico os produtos. Produto perecível, não perecível, produto que eu vou utilizar ali na esteira. Então eu faço codificação deles para eu poder gerenciar e manusear isso aqui. A aquisição é a compra. De quem eu vou comprar, como eu vou comprar, tudo aquilo que envolve essa parte aí. E depois o gerenciamento de estoque, que são as atividades de acumulação de materiais visando a utilização posterior. Então eu tenho um almoxarife que cuida do almoxarifado, que é o controlador de estoques. É o moço que vai cuidar para que o estoque não falte. Já temos sistemas ali, que eu falei de sistema de informação, que já te informam, tá acabando o produto, né? O tempo de chegada dele é de 10 dias, eu tenho estoque para 11, compra. Então ajuda, auxilia muito. E depois a armazenagem, que tanto a armazenagem de matéria-prima quanto de produto acabado, tá bom? Então, para a gente encerrar essa aula, depois dessas atividades primárias e secundárias, eu vou falar dessa figura aqui, vou mostrar essa figura explicando as funções e atividades da administração de materiais. Talvez seja um pouco confusa, né, que foi tirada ali da obra que eu estava mostrando para vocês ali, de Arnold Gonçalves e Nunes, né? Mas eu trato aqui também de pouso. Então dá uma olhadinha nessa tela aí, olha. Para que acompanhemos o conteúdo relativo à administração de materiais, conhecendo as funções e atividades aqui apresentadas, ele está organizado como mostra essa figura número 2 aqui. E a fonte é Nunes, 2013, na página 16, tá? Que é a obra básica que estamos utilizando aqui nessa aula. Então, Nunes trouxe essa figura número 2. Olha lá. Temos 4 coisas básicas ali em volta: cadastramento, estoque, armazenamento e aquisição. Veja que ela está envolvendo uma porção de atividades, né? É como se eu fizesse um processo cíclico aqui, como eu informei lá atrás, e colocasse dentro da bola, aqui está parecendo um quadrado, né? Mas colocasse dentro de uma bola todas essas informações aqui que serão feitas a respeito desses produtos, tá? Então eu vou começar ali com estoques, né? O que é os estoques? Eu preciso fazer a classificação e especificações, né? Tá lá no cadastramento de produto, mas tá aqui no estoque, que vai passar pelo cadastramento depois. Dimensionamento e custo desses estoques. Eu dimensiono aquilo que eu preciso, mas também os custos que eu terei. Se eu compro bem, eu vendo bem. É sempre isso que eu falo. Depois, as políticas de atendimento, tanto nas compras quanto nas vendas. Então eu tenho atendimento do estoque, desde o almoxarifado até a apresentação ao cliente. Tenho também as compras, que são as compras das matérias-primas, e aqui eu já estou, a compra já está me envolvendo estoque e aquisição. Veja que está nos 2 quadros ali. Dentro da aquisição, a avaliação de fornecedores e a organização da área de armazenagem. Então, eu avalio os fornecedores que eu vou comprar, o que eles estão me oferecendo de vantagens, e aquele que é melhor me fornecer, eu vou comprar. Claro que eu preciso levar em consideração muita coisa, não é só preço, mas também o atendimento, aquele cara que não te deixa na mão. Então, às vezes é melhor você pagar um pouquinho a mais e não ficar na mão. E ali dentro do armazenamento, ali eu já tenho a organização da área de armazenagem, a movimentação e transporte, o recebimento e inspeção da qualidade, porque eu preciso verificar se o produto está adequado. E um cuidado muito grande no armazenamento ali é não danificar o produto, nem a matéria-prima, nem o produto acabado, senão eu vou ter problemas ali, né? E voltando ali ao cadastramento, normalização, padronização e codificação. Aí eu faço a classificação e especificação para o direcionamento e as políticas de atendimento nos estoques, tá? Então essa é a figura 2, as funções e atividades da administração de materiais, de quem? A fonte Nunes 2013, está lá na página 16. Depois eu forneço para vocês, para quem tiver interesse, o link desse material que está na internet também, mas eu tenho ele aqui no meu computador, tá certo? Então, pessoal, a gente vai encerrando essa aula. Então deixa eu colocar a bibliografia aqui para vocês entenderem o
que eu utilizei nessa aula, que eu vou utilizar nas próximas aulas também, essa obra de Nunes aqui, que é interessante. Dá uma olhadinha aí na tela para você ver, ó. Bibliografia básica, que é o Nunes, tá? É uma segunda edição ali, Departamento de Ciência de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina. E a complementar é essa aí, Arnoldo Gonçalves Martins Nunes Pouso. Tem Nunes mais uma vez ali, 2007, tá? Pouso 2007. E também Stephen Robbins, que é o cara dos materiais, né? É uma obra de 2001. Tá certo, pessoal? Então, pode olhar aqui. Então, a gente vai encerrando a nossa aula de hoje. A gente falou de administração de materiais, dos conceitos de delimitação do campo de administração de materiais. Aí falamos dos recursos, das funções dos materiais, escopo da atuação dessa gestão, das interfaces organizacionais e também das atividades primárias e secundárias, né? Essas primárias de apoio e as secundárias das atividades do uso de materiais, tá certo? Pessoal, tem uma atividade dessa semana, dá uma olhadinha aí, eu vou colocar bem rapidinho, ó. Tá aí, né, para vocês, a atividade. Não esqueça de fazer. Volta aqui para mim, ó. Palavra-chave, não esqueça. Tem algum lugar ali ou aqui apareceu, tá? Não esqueça que isso faz parte da composição da nota de vocês. A presença, a atividade que vocês estão fazendo e a palavra-chave que eu vou compor a nota dessa aula, que é a nota atividade que está naqueles 4 pontos, tá certo? Bom, pessoal, esse material ele vai estar onde? Vai estar no meu canal Alex Caparelli, meu canal do YouTube Alex Caparelli. Lá eu vou gerar o link e vou colocar no portal para vocês. Precisando de alguma informação, alguma coisa, manda um e-mail para mim. Manda um e-mail que eu vou responder aqui, ou me chama lá no grupo do WhatsApp que a gente manda ver também, tá certo? Todo esse material, mais o material da Planeta Marketing Oficial, que é minha consultoria, tá no meu site, que é www.planetamarketing.com.br. Lá você vai encontrar todas as nossas aulas, também vai encontrar o meu programa Aprendendo Fácil do canal Planeta Marketing Oficial, tá? O canal Planeta Marketing Oficial é o meu canal da consultoria. E só para dar uma ênfase aqui, ele tem um programa chamado Aprendendo Fácil, que é um glossário em administração e marketing. Lá você vai encontrar, já tem mais de 84 programas já na internet, lá já colocado lá, certo? Bom, pessoal, então por hoje é isso aí, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com o prof, tá bom? Eu sou o professor Alex Caparelli. Eu sou do curso de administração da Faculdade Santa Maria da Glória, Faculdade SMG. E a nossa disciplina é Gestão de Recursos Materiais. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana.